ouvir a voz do Salvador. Nós vamos continuar a nossa caminhada em Gálatas. Então a gente tem... Eu venho para cá sem óculos como se fosse possível, né? Nós temos, especialmente no meu caso, o pastor Cristiano tem meditado lá em 1 Coríntios, né? Eu tenho meditado em Gálatas, tenho meditado no texto de Aprendendo com as Palavras de Jesus, e aí, uma vez por mês eu prego o tema do ano. Então, hoje é o nosso texto de Gálatas na sequência, a gente está praticamente começando Gálatas, fizemos o prefácio e a saudação, e hoje a gente vai olhar o capítulo 1, versículos 6 a 9. Capítulo 1, 6 a 9, da Epístola de Paulo aos Gálatas. Quando a gente resolve olhar esses textos na sequência, fica um olhar mais... não se inventa em cima, né? A gente olha o texto, é um olhar mais específico, é basicamente uma leitura. É como se eu fosse ler a Bíblia com você aqui, tá? Então não tem grandes invenções não, só para ler juntos. O apóstolo Paulo dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Eu ia falar alguns anos, mas já fazem bons anos aí, bem mais de 20 anos, 24, 23 anos, não sei. Nós tínhamos a nossa comunidade reunia aqui do lado, era um grupo bem pequeno, e aí chegou um rapaz que veio de outro estado aqui para Porto Velho, e ele era um rapaz solteiro, para falar a verdade não era muito bonito não, ele era meio derrubadinho, mas ele veio para cá, e aí naquela época tinha umas irmãs que elas estavam muito aperreadas, ansiosas, né, com a possibilidade de aparecer alguém para poder casar. E aí aquele rapaz chegou por aqui, e ele fez amizade com as pessoas aqui, e ele foi numa reunião. Nós estávamos começando os grupos, naquela época chamávamos de grupo de comunhão, estávamos começando os grupos, se eu não me engano era do grupo do Gentil, não tenho bem certeza, e aí ele participava de umas reuniões de um outro grupo que reunia aqui na cidade, que eu não vou dizer agora, não vem ao caso, e aí ele reunia lá, e essas irmãs encontraram esse rapaz por lá, e se afeiçoaram espiritualmente, né? E começaram, daí a pouco ele pregou lá, e pregou de novo, e aí alguém chamou esse rapaz para poder ir para a reunião do grupo, e lá ele deu uma palavra, e no dia que ele deu a palavra lá, eu lembro que era um texto de Atos, e no dia que ele deu a palavra lá, eu já ouvi no meio de semana, que foi um desastre, que aí ele falou coisas assim, desastrosas, e coisa desastrosa em religião, não é que alguém disse que o diabo é bonito, não é que alguém disse que a gente vai sofrer, não é que alguém disse que a gente tem que pagar o preço. Em religião, falar coisas desastrosas é falar coisas que deixam as pessoas impressionadas. Quando a gente consegue dar um jeito de deixar impressionado, o povo sai, né? E aí ele falou umas coisas lá e deixou as pessoas impressionadas. E aí eu falei: meu Deus do céu, arrumamos um rabo de foguete para nós. Porque quando aparece alguém entre nós que é crente demais, porque tem o crente, mas tem o crente demais. O crente demais, ele se coloca acima dos outros, ele é especial, ele fala com Deus, ele ouve Deus, ele vê anjo, ele toca Deus, ele experimenta, ele vê. Eu já fui para uma igreja uma vez e que o povo via um tanque na frente assim,
e ficava gritando lá porque estava vendo o tanque. Eu olhava, esticava o pescoço, não via o bendito do tanque, e aquilo me dava agonia, porque eu não via o tanque. Aí você encontra com a pessoa que ele encontrou o Espírito Santo, ele viu o anjo veio na casa dele. Quando tem esses negócios assim, que para começar o cara ver anjo, é porque ele está num grau assim maior. E aí eu fiquei preocupado com aquele rapaz, e ele começou a criar problema para a gente aqui, por causa dos ensinos que ele fazia. Eram ensinos. Para eu não esquecer no final, eu já vou contar agora. Resumo da ópera: a irmã casou com ele e paga um preço altíssimo, altíssimo, pela besteira que ela fez na vida. Aliás, irmãs, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, né? Cuidado. Paga um preço altíssimo, coitada, por conta desse casamento, dessa história. Já se criou muitos problemas, já criou igreja, já acabou com a igreja, já dividiu a igreja, já aprontou, já fez coisa do arco da velha, já abandonou a igreja, já deixou de ser crente, não vê mais anjo, não vê mais nada, e é uma vida toda torta. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja da Galácia. Ele começou essa carta de um modo diferente. Ele começou sem muito carinho, sem muito chamego. Ele começou a carta dele dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Então ele já começa tendo que se explicar e falar meio duro. Termina a saudação. Quando termina a saudação, ele começa essa carta chamando a atenção daquela comunidade para a necessidade que ela tinha de ser fiel. Ele está preocupado de que aqueles irmãos estavam caminhando por um caminho que não tinha nada a ver com o Evangelho. É possível que eu, enquanto pessoa, desenvolva alguns conceitos que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Ainda que eu fique dentro da igreja, ainda que eu pregue na igreja, eu começo a desenvolver umas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. É possível que uma igreja local, ela desenvolva algumas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. É possível que uma denominação desenvolva algumas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. É possível que a igreja de Jesus desenvolva algumas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. E a igreja fez isso durante séculos. Nós criamos doutrinas, nós criamos práticas, nós criamos ensinos que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu fui no encontro de bispos da igreja católica. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho assim com a igreja católica, né? E eu fui no encontro, e aí era eu de pastor no meio daquele monte de bispo, e nós fomos chegando assim, e aí o bispo chegou, o primeiro, e chega o segundo, aí tinha uma irmã lá recebendo, e cada irmã se ajoelhava e beijava a mão do bispo. Beijava a mão do bispo. Aí quando eu fui chegando lá, a outra irmã, nós somos farinha do mesmo saco. Então, quando ela se abaixou, eu baixei do mesmo jeito. Ela beijou minha mão, eu beijei a dela, né? Esse é um costume eclesiástico. É um costume que a igreja desenvolveu ao longo dos anos de honrar o seu líder espiritual. Mas nós não temos esse costume, porque isso tem nada a ver com o Evangelho. Isso é um costume eclesiástico. É possível que a gente desenvolva, irmãos, práticas, jeitos, coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu gosto de contar uma história, porque eu me lembro disso como coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. A igreja presbiteriana, a gente tem aquela mesa, né, que é uma mesa que é colocada ali, que é para a mesa da Santa Ceia. Só que como a gente dá copia da igreja católica, então aquela é a mesa da ceia. E aí foi ter um programa evangelístico que tinha que fazer apelo depois, e as pessoas iam vir ali para frente. Aí resolveram, o grupo que foi fazer, tirar a mesa de lá. E aí na hora que foi tirar, um diácono falou: ei, não pode não, não pode não. E aí o rapaz falou, era um rapaz de fora, e disse: não pode por quê? Ele disse: não pode porque a igreja não autoriza. Não, mas é para a gente fazer apelo, as pessoas vão se converter, tem lugar aqui. Não pode não, é a mesa, não pode não. Tá, mas não pode no quê? Porque, obrigado, meu irmão. Não pode porque está na ata. Ah, tá, porque antigamente ele tem que estar na Bíblia, agora está na ata, né? Não, mas está na ata.
Aí diz, não, mas a gente é conversão, pessoas entregarem a vida para Jesus. Não pode não, está na ata. Isso é coisa da igreja local, né? Um costume da igreja, um ensino da igreja, mas isso não está na Bíblia, não é evangelho. Então, é possível que a gente desenvolva algumas coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E aí, eu queria que a gente pensasse sobre isso, em busca de uma comunidade fiel ao evangelho. O apóstolo está escrevendo para a comunidade. Eu sou pessoa, mas eu não sou pessoa sozinho, eu sou pessoa em comunidade. A minha fé é desenvolvida aqui, junto com essa comunidade, com a comunidade presbiteriana, com a comunidade evangélica, com a comunidade cristã no mundo. Nós somos comunidade e a gente tem que parar para prestar atenção em alguns perigos que existem que pode atrapalhar a nossa fidelidade ao evangelho. O primeiro é o perigo da inconstância. Todos nós corremos esse risco, o perigo da inconstância. O apóstolo Paulo escreve à igreja e diz: admira-me. Eu estou impressionado com vocês. Eu passei aí faz pouco tempo, preguei o evangelho, vocês conheceram o evangelho, vocês creram no evangelho, porém admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Admira-me, porque vocês estão passando depressa. É uma expressão que é simples para nós, porque a gente já conhece a expressão, ela faz parte do nosso dia a dia, que fala assim, é como se eu tivesse mudando de lado, mudando de partido. Eu era do partido A, agora sou do partido B. Eu torcia para o Vasco, agora eu estou torcendo não, Flamengo também não, né? Porque senão aí é muita exclamação, né? Sair do Vasco para o Flamengo de uma vez só ia mudar demais. Não, eu estou torcendo agora para o Grêmio. Eu era do Vasco, agora estou para o Grêmio. Aí a gente encontra a pessoa 5 anos depois, encontra ela com a camisa do Corinthians e fala: o que foi? Ele fala: o que foi o quê? Mas você não era gremista? Era, agora não sou mais, porque eu estou passando depressa demais. O apóstolo Paulo fala: gente, eu estou impressionado com vocês. Vocês conheceram o evangelho, eu preguei o evangelho para vocês, vocês sabiam o que era a verdade, vocês conheciam a graça, vocês sabiam o que era a verdade, só que agora vocês estão abrindo mão daquilo que Deus ensinou para vocês, para outro evangelho. O que aconteceu com vocês? Jesus já cita uma situação assim, né? Ele fala que algumas pessoas, o evangelho cai no coração delas, e a terra recebe como recebe a semente, daí a pouco aquela plantinha cresce, mas ela tem pedra embaixo, tem raiz, e ela acaba morrendo. A pessoa olhou lá e disse: caramba, olha que raiz, que planta linda, mas logo depois ela morre. Ou então aquela pessoa que a plantinha nasceu e aí outras coisas nasceram em volta e foram sufocando e foram tirando a paz. Ela conheceu Jesus, entregou a vida para Jesus, mas ela foi lá para o mundo. Quando chegou lá, houve tentação, houve um monte de situações, e ela foi se envolvendo para lá, e aí abandonou o evangelho. Então, o Jesus já tinha tratado disso, só que agora o apóstolo Paulo está falando de um perigo maior ainda. É gente que estava na igreja, ouviu o evangelho verdadeiro, mas de repente alguém chegou para ensinar outra coisa, e a pessoa mudou, e ficou dentro da igreja, com outro ensino, com outra prática, com outra coisa. O que aconteceu? Inconstância, imaturidade, incapacidade de aprender o que é a verdade do evangelho e ficar na verdade do evangelho. Nós trabalhamos numa igreja coreana lá em São Paulo, quando era seminarista, eu e a Del. Tinha um casal muito bacana, ele muito trabalhador, ela também, e eles muito da igreja, de muita oração, eles oravam muito, aquele povo orava muito, tinha 2 filhas, e eles 2 eram muito dedicados à oração. E aí um dia nós chegamos lá, e eles estavam vendendo as coisas, porque estavam indo embora para os Estados Unidos, e eu fiquei impressionado, porque eu disse: mas por que está indo embora? Como não falava a língua, só conversava com os adolescentes lá, mas por que está indo embora?
e aí alguém me chamou num canto lá, eu lembro que o garoto chamado Youssef, até me lembro o nome dele, me chamou num canto lá para dizer, é porque tinha um rapazinho coreano de 15 anos que estava pregando o evangelho lá nos Estados Unidos, falando que Jesus ia chegar em outubro daquele ano, lá 2 anos depois. Outubro de 2 anos depois, Jesus ia voltar, e aí o rapaz estava vendendo tudo, largando tudo em São Paulo, indo embora para os Estados Unidos para poder seguir o rapaz que estava falando que Jesus ia voltar no dia tal de outubro. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Por que que alguém crente, por que que alguém que conhece a palavra, por que que alguém que vive na igreja há tantos anos, por que que pessoas que são dedicadas à oração, por que que essas pessoas entram nessas bacas furadas? Por causa do perigo da inconstância. Irmãos, eu, Aloísio, pessoa, eu, Aloísio, pastor, eu, membro de uma igreja, eu preciso tomar cuidado, porque a igreja, o evangelho, a teologia é tão cheia de tanta coisa, tanta invenção, que se a gente sair ouvindo tudo o que aparece de novidade, a igreja tem 2000 anos, aí alguém chega e diz assim, eu tive uma revelação, a semana passada, pronto, mudou tudo, agora mudou a partir de mim. Porque agora eu tive um esclarecimento desse texto que ninguém nunca tinha visto, mas agora eu vi. Porque agora Deus mostrou nesse texto que esse texto significa tal coisa. Cuidado, porque nós já somos inconstantes por natureza. E aí, se a gente não prestar atenção, daqui a pouco a gente se envolve com ensinamentos que não tem nada a ver com o evangelho. Segundo perigo, a igreja tem perturbadores, perigo dos perturbadores do evangelho. Olha, eu não sou o evangelho, eu não tenho o evangelho, eu não tenho seguidores, eu não morri na cruz por ninguém, eu não sou nada mais do que ninguém. Nós somos todas as pessoas aqui crentes que estão lutando para tentar aprender as coisas do evangelho. Tem muita coisa antes de mim, a Bíblia chama isso de tão grande nuvem de testemunhas. Tem muita gente ao lado de mim que a gente nem sabe. Eu preciso aprender e entender que existe todo tipo de gente na igreja. O apóstolo Paulo diz, eu percebo que vocês foram largando o evangelho da graça de Cristo e foram caminhando para outro evangelho. Mas aí ele para e diz, o qual não é outro, não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho, só existe um. O que existe, na verdade, são alguns que vos perturbam. Existem perturbadores. Pessoas que, o texto grego aqui é mais ou menos assim, pessoa que balança sua cabeça assim, ou pessoa que deixa alguém meio perturbado mentalmente, ou pessoas que surgem no meio da igreja e começam a ensinar umas coisas que deixam você cheio de dúvida. O problema é que não existe outro evangelho, existem pessoas perturbadas perturbam, pessoas mal resolvidas criam problemas. Quantas verdades foram ditas como verdades inquestionáveis dentro da igreja e 30 anos depois, 40 anos depois acabaram? Pessoas que surgiram na igreja e perturbaram, porque na verdade o que elas tentam é querer perverter o evangelho de Cristo. Quando nós chegamos aqui em Porto Velho, lá na década de 90, 91, 92 talvez, 93, não me lembro, nós tivemos um encontro de jovens lá em Rio Branco. Eu lembro que a Isa estava, desse encontro eu lembro que a Isa estava, não sei mais daqui quem estava no encontro, Eurídice estava também, Del, quem mais? Alguém mais estava aí lá? Em Rio Branco, o Anderson estava em Rio Branco também. E eu lembro que uma missionária foi dar uma palavra, uma missionária presbiteriana, ela foi dar uma palavra lá, foi fazer um ensino lá, e no ensino ela começou a mostrar que havia uma descoberta nova no mundo por aí, que a palavra, a letra, o número 6 é o número da perfeição,
O número 7 é o número da perfeição. Aí o número 6 é o número da imperfeição. É o número que tenta chegar no 7 e não chega. Então o 7 é Jesus. Aí o 6 tenta chegar no 7 e não chega, é Satanás. Essa é uma figura bíblica antiga que a gente já usa mesmo, né? Mas aí o 666 então é o número da besta, porque é a repetição, aquela coisa que a gente já entende também do Apocalipse. Só que aí eles resolveram que eles pegaram alguém. Aí eu fico pensando assim, irmãos, o que que passa na cabeça dos crentes, meu Pai do céu? Porque alguém resolveu colocar embaixo de cada letra do alfabeto o número 6. Então, o múltiplo de 6, A, 6, B, 12, C, 18, D, 24 e assim por diante. E aí a pessoa começou a fazer contas a partir daí para descobrir quem é a besta. É o cabo ser muito besta, não é não? É o cabo ser muito besta. Mas aí ele resolveu fazer para descobrir quem é a besta. E aí chegou à conclusão de que a palavra computer, em inglês, dá 666. Então, o instrumento da besta é o computador. Eu não sei porque no inglês. Porque poderia ser em alemão, poderia ser em guarani, poderia ser em espanhol, poderia ser em português, mas logo em inglês. Aí pronto, aí começaram a ensinar lá que todos os produtos que tivesse código de barra, aí vai explicar o que era código de barra, porque naquela época ninguém sabia o que era aquilo, nem todos os produtos tinham, então era um produto muito raro que tinha lá o código de barra. Aí eles explicavam que aquilo ali, cada produto que tivesse, você ia passar lá no supermercado, aí já não ia ter a pessoa para ficar fazendo a continha ali, porque ia passar numa maquininha que era o computador da besta, que ia pegar os bestas, quem comprasse aquele negócio. E aquilo foi dando um desespero na moçada, uma agonia na moçada. E aqui em Porto Velho eu cheguei a ver aquelas pessoas que chegavam no supermercado e olhavam o produto, se tivesse o código de barra não comprava. Daí a pouco, todos os produtos tinham o código de barra, todas as pessoas passaram a comprar, e aquele ensino tão importante de 30 anos atrás, ninguém lembra mais, porque está todo mundo com código de barra, vai comprar a Bíblia, tem código de barra, vai comprar o Inário, tem código de barra, vai comprar tudo, tem o código de barra, e aquele ensino que deixou irmãos assim, estupefatos naquela época, na verdade, era gente que aparece na igreja para perturbar, e para tentar perverter o Evangelho de Cristo. Então, Paulo estava falando, irmãos, toma cuidado com as pessoas que surgem de épocas em épocas com novidades, essas pessoas vêm para perturbar o Evangelho. Toma cuidado com pessoas que vêm trazer ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Toma cuidado, porque se existe a inconstância no seu coração, existem pessoas que surgem pregando, ensinando coisas que não tem nada a ver com o Evangelho simples, o Evangelho de Jesus. Toma cuidado. Por último, o apóstolo Paulo fala que existem, se a gente tem o perigo da nossa inconstância, se a gente tem o perigo dos perturbadores, tem o perigo dos disfarces, daquilo que parece, mas não é. Ele fala, toma cuidado, sabe por quê? Porque nós pregamos o Evangelho para vocês. Existe um problema aqui. Naquela época, o apóstolo Paulo pregava o Evangelho, e algumas pessoas falavam, isso não é o Evangelho de Cristo, isso é o Evangelho de Paulo. Para começar, Paulo nem era apóstolo, por isso é que quando ele começa a escrever a sua carta, ele já diz que ele era apóstolo, não pela vontade dos homens, mas por vontade de Jesus. Então o apóstolo Paulo fala assim, toma cuidado, se alguém chegar falando para vocês, alguma coisa além de, ou alguma coisa diferente de, aqui tem um problema com essa partícula lá no original, então a gente já usa os dois. Se alguém chegar falando alguma coisa além de, ou se alguém chegar falando alguma coisa diferente de, toma cuidado. Se alguém chegar falando para vocês alguma coisa diferente de que Deus é santo, vocês são pecadores e Jesus morreu na cruz por vocês. Se alguém chegar falando alguma coisa diferente de que
não é possível você fazer qualquer coisa para a sua salvação, porque a salvação acontece somente pela graça de Cristo. Se alguém chegar falando para você que não existe ressurreição, se alguém chegar falando para você que não existe vida depois da morte, se alguém chegar falando para você qualquer coisa diferente daquilo que nós falamos, se alguém chegar falando para você que você tem que sacrificar alguma coisa, que você tem que cumprir algumas regras, que você tem que fazer tal cerimônia, que se você não fizer a cerimônia A, você não está salvo, se você não fez a cerimônia B, você não está salvo, se alguém chegar falando para você que você tem que batizar de novo no Rio Jordão, se alguém, é verdade isso, estou falando aqui, mas eu dei risadinha, mas é verdade, tem gente falando que tem que batizar de novo no Rio Jordão. Israel começou a virar uma espécie de Meca dos evangélicos. Se alguém começar a ensinar para você algumas coisas fora daquilo que é o evangelho simples da palavra, e olha o que o apóstolo Paulo fala, ainda que seja algum de nós, ou mais, se chegar um anjo, chegou por aqui, batendo asinha, e chegou aqui falando uma coisa extraordinária, diferente daquilo que está na palavra de Deus, ele diz, isso seja anátema. O apóstolo Paulo está zangado, o apóstolo Paulo está bravo, porque ele viu todo um povo de uma região perdendo o rumo do evangelho, porque ficou dando ouvido a irmãos, que vieram pregando. Depois, até aquele não tinha dito nem o que era, mas obviamente que aquele povo sabia, a gente já sabe, que estava pregando o retorno às coisas do judaísmo. Aqueles irmãos que passaram lá, começaram a falar que eles tinham que voltar a praticar coisas do judaísmo antigo. O apóstolo Paulo diz assim, cara, que isso seja anátema. Anátema era uma palavra velha, usada do Velho Testamento, e que dizia alguma coisa assim, que é exatamente o contrário daquilo que é de Deus. É como se nós disséssemos assim, seja amaldiçoado. Se alguém vier ensinar outra coisa, vier ensinar outra coisa para você, diferente daquilo que tem no evangelho simples da palavra de Deus, seja amaldiçoado. Toma cuidado, porque tem muita gente que vem ensinar verdades novas. Irmãos, verdades novas num evangelho de 2000 anos, cuidado. Olha, porque agora eu descobri que... Eu sempre gosto de contar uma historinha. São duas histórias que eu tenho contado. Hoje eu contei uma de manhã aqui, porque eu me lembrei de agora à noite, contei de manhã. Eu vou contar as duas histórias agora, já que hoje é essa conversa só leitura da Bíblia, né? A gente só leu a Bíblia aqui. A primeira é aquele pregador que chegou na igreja num dia, eu já contei isso aqui. É aquele pregador que chegou na igreja e veio pregar no final de semana e pregou a respeito do galo que cantou 3 vezes antes do Pedro negar, ou que cantou depois que o Pedro negou, né? Aí o pregador chegou na igreja e pregou e diz assim, olha irmãos, o galo é o diabo, porque quando você peca, o diabo é o acusador. Quando Pedro pecou, o galo cantou, era o diabo acusando Pedro, está vendo que você é pecador? Porque o diabo nos acusa que nós somos pecadores. E aí os irmãos ficaram impressionados com o galo satânico que tinha na Bíblia, né? No outro domingo veio outro pastor pregar, e aí quando o outro pastor pegou no mesmo texto, ninguém sabia que ele ia pregar aquele texto, e aí ele pregou e diz assim, que o galo é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. E aí ele fez um desenvolvimento do sermão inteiro, que o galo era o Espírito Santo, e os irmãos ficaram desesperados, meu Deus, porque agora o que afinal de contas é o galo? Ele é o diabo ou ele é o Espírito Santo? Aí no outro domingo o pastor da igreja resolveu pregar o evangelho simples. Ele diz assim, irmãos, o galo é o galo. O galo é o galo. Cuidado, irmãos, quando as pessoas começarem a colocar coisas na Bíblia, interpretações na Bíblia, cuidado, porque tem coisa que vem disfarçando. Vocês sabem que alguns aqui sabem que a maioria sabe que eu sou psicólogo, né? E que eu gosto de hipnose. Então quando chega no final do ano, lá no retiro, todo final de ano eu faço uma brincadeira de hipnose lá com um grupinho que fica no último dia lá, e aí fica aquela festa.
E um dos exercícios que a gente faz é a gente poder falar assim, todo mundo, vai fazer não, tá? Senão vai me dar trabalho aqui. Todo mundo que estiver por aí assim, coloque a sua mão assim, feche os seus olhos, eu vou contar até 3 e você não consegue soltar a tua mão. E aí faz assim, e aí tem lá uma meia dúzia, um grupo lá que não consegue soltar a mão. Aí o cara fica desesperado, né? É porque ele é uma pessoa suscetível àquilo, então é uma pessoa que é mais fácil da gente hipnotizar, então a gente vai lá, pega a pessoa e faz hipnose com ela, né? Aí eu vi num culto, umas 2.000 pessoas, e aí um pastor chega lá na frente e diz assim: irmãos, Deus me deu uma revelação, Ele me mostrou como é que eu descubro quem tem maldição hereditária na sua família. Eu vou orar, e eu vou pedir para você colocar a mão assim. Aí eu falei: meu pai do céu, não é possível. Vou colocar a mão assim, e eu vou orar, e na hora que eu falar amém, quem tem maldição hereditária não vai conseguir soltar. E aí faz uma oração e diz assim, amém. E aí um monte de gente, coitado, ficou lá com a mão assim, e aí diz, pronto, eu tenho maldição hereditária. E aí ele sai de lá e vem aqui na frente, porque agora o poderoso, né? Porque normalmente tem o poderoso vai orar, e na hora que eu falar amém, a sua mão vai soltar, e todas as maldições hereditárias que você tinha, que a gente achava antigamente que ficava acabado lá na cruz, agora eu vou acabar, no nome de Jesus. E aí faz uma oração, e na hora que fala amém, os irmãos soltam e saem felizes da vida, porque quebraram a maldição dele. Cuidado, isso não tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com a Bíblia, nada a ver, qualquer coisa que engrandece homens, qualquer coisa que são novidades da palavra. O apóstolo Paulo chama a atenção, nossos irmãos, para a necessidade que a gente tem de se voltar à palavra de Deus. Então eu queria dar umas dicas, presta atenção na palavra de Deus. Crente que não gosta da palavra de Deus tem de questionar sinceramente se é crente. Irmãos, sinceramente, crente que não gosta da palavra de Deus tem de questionar sinceramente se é crente. Porque vai ter estudo bíblico, porque vai ter leitura da Bíblia, e eu não me interesso por isso. Questiona no coração, será que eu sou crente mesmo? Porque eu não gosto da palavra de Deus. A igreja tem ensinos que estão organizados há séculos. No nosso caso, por exemplo, a gente tem confissão de fé, ensinos que são concatenados, organizados há séculos. A gente pode aprender, pegar os ensinos. Nós temos mestres, nós temos homens e mulheres de Deus, que têm ensinos, que estão organizados. A gente tem a oportunidade de viver em comunidade que vai trazendo histórias há muito tempo ao nosso coração. Então, a gente tem muitos recursos para não precisar viver envolvido com todo o vento de doutrina, diz o apóstolo Paulo. Mais na frente a gente vai ver essa carta de Paulo aos Gálatas, Paulo chamando a atenção de irmãos que estavam abandonando a fé por causa de dia santo, por causa de feriado, por causa não sei o quê, porque as pessoas foram envolvidas por novidades. Aquela irmãzinha do casamento lá do começo, ela se envolveu com novidade, estragou a vida dela, paga um preço altíssimo, tadinho, por causa da novidade. Cuidado, nem tudo que é novo é bom, se não tiver de acordo com a palavra de Deus. Agora detalhe, aqueles irmãos que foram lá pregar, pregavam em nome de Deus, e o apóstolo Paulo fala, não importa quem, pode ser um anjo, pode ser eu inclusive, se eu chegar aqui para pregar diferente daquilo que eu preguei para vocês lá no começo, que seja anátema. Toma cuidado, porque a gente precisa ser fiel, e nós somos frágeis. Existem todo tipo de disfarces no Evangelho, existe todo tipo de gente em igreja, e nós todos somos frágeis, todos corremos o risco da inconstância. A melhor forma é a gente se juntar, e como os bereanos, conferir na palavra, se tem a ver com Deus. Você sabe que você é alcançado pelo Evangelho de Jesus, e você sabe que você é a expressão do Evangelho de Jesus. Se alguém quiser ver, se alguém quiser ler o Evangelho de Jesus, lê na Bíblia. Se alguém quiser ver o Evangelho de Jesus, olha para você. Então, toma cuidado com o que você faz com o Evangelho de Jesus na tua vida,
Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que Ele nos ensine a caminhar o seu caminho. Amém?